Onde estão os milagres? Você está aqui vivo hoje, louvando a Deus, amém? Pode até ter batido um corona no você, mas você saiu e está firme, né? Louvando a Deus. Aí a gente vê o Nicolas, meu Deus do céu, ele passou por uma cirurgia em março, e outra cirurgia na sequência agora, abriu a cabeça, abriu o cérebro, e o Nicolas está aí, forte. Eu fui lá conversar com ele, ele falou do Godzilla, não sei o quê. Eu não entendo nada de Godzilla, né? Só falei, nossa, legal, Godzilla, mas tudo bem, vamos lá, entra né? A Duda, passei lá agora, cutuquei o dedo da Duda, os dedinhos do pé tudo mexendo, glória a Deus. Onde estão os milagres, gente? Estão diante de nós. Deus está fazendo grandes coisas em nosso meio. Olha a presença dele nesse lugar, a glória dele nos envolvendo, aleluia. E aí fica uma pergunta, né? Onde estão os milagres? E o tema de hoje é andar em segurança. Poderíamos dizer também andar seguro em dias de insegurança total. E aqui a segurança não é só na questão, como que eu diria, de andar na rua, não ser assaltado. Não é isso, é segurança porque os dias são conturbados. Hoje nós temos um cenário, amanhã o cenário muda completamente, né? Então nós estamos vivendo tempos de tensão, sim ou não? E como andar seguro nesse tempo? Como andar seguro em dias de total insegurança? É sobre isso que nós vamos falar hoje de manhã. E a palavra de Deus diz, em 1 João capítulo 2, versículo 6, diz assim: aquele que diz que está nele, que está em Jesus, também deve andar como ele andou. O segredo para vivermos uma vida segura, andarmos em segurança, é nada mais, nada menos do que andar como Jesus andou. E é isso que a palavra nos diz: aquele que diz que está nele, que está em Jesus, também deve andar como ele andou. Na NVI diz assim: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Então, nós podemos viver uma vida de segurança se andarmos como Jesus andou e andarmos com ele, andarmos nele. E eu não coloquei no telão, foi uma falha, mas eu amo a versão A Mensagem, e eu fui ver 1 João 2, 6 na versão A Mensagem. Diz assim: quem afirma ser íntimo de Deus, deve viver o mesmo tipo de vida que Jesus viveu. Então, o único jeito, o único meio de vivermos em segurança nesses dias de insegurança, é vivermos como Jesus viveu. E aqui está o grande desafio: como é que nós vamos viver como Jesus viveu? É um desafio ou não é, gente? Forte, pesado. Sermos, na verdade, Jesus aqui na terra. Que as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus em nós. É isso que significa o termo cristão. O que é cristão? O que significa a palavra cristão? Pequenos cristos. Foi assim que a igreja, os cristãos ficaram conhecidos lá na igreja primitiva. Porque quando eles chegavam em alguns lugares, as pessoas diziam: você parece Cristo. Eram miniaturas de Jesus andando para tudo quanto é lado. E aí o termo cristão nasceu. Pessoas que são pequenos cristos aqui na terra. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 38, capítulo 10, versículo 38, e Lucas 10, 37, eu vou colocar os dois versículos juntos, diz assim: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E aí Lucas 10, 37 diz: vá e faça o mesmo. Que eu e você hoje possamos ser cristãos de verdade. De verdade. Irineu Lyon, um
um dos pais da igreja, uma pessoa que viveu lá nos primeiros séculos, ele disse assim: ele se tornou o que somos para que nós pudéssemos ser aquilo que ele é. Então, vou reforçar isso. Como que eu vivo em segurança nesses dias? O único meio de viver em segurança é eu ser como Jesus, porque eu vou estar alinhado com Ele. Agora vamos entender esse negócio de andar. A palavra grega para andar é a palavra periateu, que significa perambular. No português, a palavra perambular, ela tem um significado pejorativo, um significado ruim. Perambular dá a impressão assim, né? Não tem o que fazer e fica zanzando por aí. Essa é a palavra no português. Mas no sentido da palavra, no grego, era diferente. E aí traduziram para o português e usaram uma metáfora para viver. Tá? Por isso que andar, traduzido nas Bíblias mais contemporâneas, ela tem a palavra viver como sentido. Quem pegou? Tudo bem? Então, tá lá, viver como Cristo viveu, andar como Cristo andou. Diferente um pouquinho do sentido da palavra no original grego. E aí, o que a gente entende por essa palavra, andar como ele andou? O ministério de Jesus foi um ministério perambulante, no grego. Significa, ele andou por toda parte fazendo bem. É isso que está escrito em Atos 10:38. Jesus andou e por onde ele passou, ele fez o bem. Por onde ele caminhou, ele influenciou. Ele curou pessoas, ele libertou pessoas, ele fez isso. Jesus foi e sempre será o maior mestre que já existiu na face da terra. Em especial, porque ele viveu tudo aquilo que ele falou. Essa é a diferença de Jesus. Ele falava e vivia tudo isso. Como cristãos, como igreja, nesse século 21 desafiador que nós temos vivido, tempos que nunca ninguém imaginou, em especial, nesse tempo desafiador do século 21, como eu e você lidaremos com os gritantes e tremendos desafios que chegam às nossas vidas todos os dias? Como é que nós vamos fazer para andar ou para viver dessa forma como Jesus viveu? Eu tenho duas manchetes aqui. Uma delas foi publicada num site chamado Gospel Prime, algumas pessoas devem conhecer, publicado dia 23 de junho de 2021, recente. Olha o tempo que nós vivemos, se não causa insegurança na gente. A manchete é a seguinte: lésbicas decidem abortar 3 bebês para terem gêmeos. O que aconteceu aqui? Olha a insegurança que a gente vive. 2 moças que se relacionavam homossexualmente, elas optaram em fazer fertilização in vitro. Há uma grande chance, quando vai fazer fertilização in vitro, de que vários óvulos sejam fecundados. É normal isso, 2, 3. E no caso delas, na fertilização, fecundou 5 óvulos. Então tinha 5 coraçõezinhos batendo lá dentro. Mas elas optaram, e aí deixa eu entrar no site aqui para eu não falar a palavra errada. Elas optaram por fazer uma redução fetal. O que é redução fetal? Escolher quais crianças viveriam e quais crianças morreriam. Então ela estava com 5 crianças, e elas então tomaram a decisão de eliminar 3, e ficar só com os gêmeos. É esse o tempo que nós vivemos. Redução fetal. Permitido?
Dão um jeito para tudo. Vocês acham que é normal isso? Quando você opta em fazer uma fertilização in vitro, tem um monte de coisa. Agora eu vou escolher quem vive e quem morre. Uma outra matéria, publicada em 16/4/2021, da revista Exame, exame.com, no site exame.com, diz assim: experimento cria embriões de macacos com células humanas. Então, o homem, ele tem, a gente percebe assim, o progresso traz um monte de coisa legal, não é? Mas ele também traz algumas coisas aberrantes. E aí, como que nós vamos viver daqui a um tempo? Ontem eu estava falando, pastora Wanda Silmara, né, sobre as crianças no futuro. Daqui 20 anos, por exemplo, eu vou estar com 74. Vou estar vivo, fortão ainda. Em nome de Jesus. O que será que nós vamos ver daqui 20 anos? Se hoje está desse jeito, a gente nem fica sabendo de tudo o que acontece, na verdade. A gente fica sabendo algumas coisas. Estamos preparados para viver isso? Eu olho para o Pedro, meu neto, e falo assim: meu Deus do céu, o que é que o Pedro vai enfrentar? A Sofia, bailarina linda aí. O que é que vem pela frente? Pastor, por que você está dizendo isso? Porque decisões como essas que a gente acabou de ver aqui, elas acarretam muitas consequências e trarão muitas implicações para as nossas vidas, para a vida dos nossos filhos, para as futuras gerações. O profeta Isaías profetizou ao povo sobre a vinda do Messias, sobre o nosso papel no mundo. E aqui que entra o agir de Deus e vivermos como Cristo viveu, para darmos segurança para o mundo, para darmos segurança para a nossa família, principalmente. Isaías 1, versículos 16 ao 18, diz assim: lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Deus estava falando com o povo: parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Jesus veio para exatamente ser a solução e a resposta para tudo isso. Jesus é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, e como implicação direta, Ele é o nosso maior paradigma, referência, modelo. Jesus, nós devemos olhar para Ele e viver não a nossa vida, mas sim a vida dEle aqui na terra, fazermos a vida de Cristo aqui na terra. Isso vai dar segurança para a sua família, isso vai dar segurança para os seus filhos. Não existe outro maior que Jesus. Atos 4,12 diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu e não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Jesus é a solução, e a solução vai vir se nós andarmos como Ele andou. Se nós formos aqui na terra o que Jesus foi. E é a pergunta que eu quero fazer para você: como nós estamos andando? Como você está andando? E a resposta dessa pergunta é: eu devo andar como Jesus andou. Então eu vou perguntar para você: como você está andando? Responde para mim assim: eu devo andar como Jesus andou. Vamos lá mais uma vez? Como você está andando? Eu devo andar como Jesus andou. Fala para a pessoa que está do seu lado, convence ela disso. Devemos andar como Jesus andou. É possível, gente? É possível? Jesus, enquanto esteve aqui, eu vou acelerar um pouquinho, tem bastante coisa para falar. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, Ele se aproximou das pessoas, e Ele trouxe solução para elas. Em João capítulo 4, versículo 19 ao 20, Jesus está no poço, conversando com uma mulher, a mulher samaritana, e ela estava preocupada com o lugar de adoração.
Ela diz assim para Jesus: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus veio para salvar a todos, e ela estava confusa, onde que é o local de adoração? E havia uma rincha muito grande, uma rivalidade muito grande entre judeus e samaritanos, e a religião separa as pessoas. E Jesus senta para conversar com uma mulher na beira de um poço. Gente, ele quebrou um monte de regra ali, ele quebrou um monte de paradigma ali. Primeiro que uma mulher não podia conversar com um homem em lugar público, e Jesus puxa papo com ela. Sabe por que Jesus começou a conversar com aquela mulher? Porque ele sabia qual era a necessidade real que aquela mulher tinha. E o que ele fez? Ele mostrou preocupação para com ela. E é o que nós precisamos fazer nesses dias. Jesus veio para todos, inclusive para os gentios, enquanto ele esteve aqui na terra. Isso é bom, isso foi ótimo, porque nos alcançou. Amém? Nós não teríamos chance nisso. Mas ele veio e alcançou os gentios, ele me alcançou, ele te alcançou. Então a gente precisa viver em novidade de vida para mostrar para eles, para o mundo, quem é Jesus. Atanásio de Alexandria, um dos pais da igreja, que viveu nos primeiros séculos, considerado um dos 33 doutores da igreja, ele disse: Cristo não nos cura para se colocar acima de nós ou diante de nós, diagnosticando nossa enfermidade, prescrevendo o medicamento que devemos tomar, se afastando e esperando o próprio corpo reagir e seguirmos as novas orientações. Olha só o que Jesus fez: ele assume nossa própria humanidade, que precisa de redenção. Por isto somos curados através de Cristo. Ele deixou a sua glória e veio aqui na terra, tomou a nossa forma para nos redimir, para nos resgatar. Então vamos lá. Para eu e você vivermos seguros, andarmos seguros, nesses dias de insegurança como Jesus andou, o que é que nós precisamos fazer? Primeira coisa que a gente vai aprender hoje: viver em novidade de vida. Viver uma vida nova. Se Jesus entrou na nossa vida tem que ser diferente. Tem que ser diferente. As pessoas precisam olhar para nós e ver alguma coisa diferente em nós. E é isso que tem confundido as pessoas. Porque cristãos hoje, eles se comportam no meio das pessoas como se eles fossem normais. E nós não somos normais, gente. Nós não somos deste mundo. Você é um extraterrestre, sim. Se você não é desse mundo, você é um alien. Você é filho de Deus. Você não é deste mundo. Então, se eu quero viver dias de segurança, se eu quero que as próximas gerações tenham segurança, precisamos viver vida nova. Filipenses 1:21 diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O convite para seguir a Cristo é uma experiência contínua. Por isto, falou por meio de parábolas para as pessoas, para trazer a nós, ao nosso cotidiano, a mensagem. Nas parábolas, Jesus falou em sal, luz. Ele falou sobre aves, sobre moedas, sobre ovelhas, sobre tesouro. Jesus deu ênfase nas coisas do dia a dia. Para quê? Para que a gente possa mudar a vida das pessoas, através do nosso exemplo. Quando Jesus se encontrou com um rapaz, um jovem rico, em Mateus capítulo 19, vocês lembram da passagem? O rapaz foi perguntar para Jesus: o que eu preciso fazer? O que eu preciso? O que ele perguntou? Fazer. E aí Jesus disse assim: você não precisa fazer, você precisa viver. Tem muita gente preocupada com o que fazer, esquecendo de viver. Vou repetir. Jesus não disse para ele o que ele precisava fazer, disse que ele precisava viver. Como assim? Ele disse assim: o que eu tenho feito? Guardo os mandamentos, sou um cara legal, tô tudo certinho. E no verso 22,
Jesus disse para ele: vai então, vende tudo que você tem e dá o dinheiro aos pobres e vem me segue. Aí ele se afastou de Jesus porque ele tinha muitas riquezas. E Jesus nem falou para ele sobre esse lance da riqueza. Mas o que é que estava no coração dele? Só aquilo. Mateus capítulo 16, versículo 24, então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz significa mortificar a minha vontade, mortificar a minha carne e fazer aquilo que Ele pede para eu fazer. Para eu viver em segurança em dias de insegurança, eu preciso fazer o quê? Viver uma vida nova. Eu tenho que ser diferente. Eu não posso continuar com as mesmas atitudes e comportamentos do passado. Amém? Outra lição: para andar seguro, viver seguro, nesses dias de insegurança, eu preciso viver para servir as pessoas e agradar ao Pai. Irmãos, nós como igreja, a igreja ela tem falhado muito, porque eu imagino assim, a mensagem de hoje, o tema andar em segurança. Então a gente já pensa: nossa, eu vou, preciso aprender como é que faz para eu ficar de boa. E normalmente a gente já traz para a gente, o que eu preciso fazer para eu viver de boa. E aqui eu vou quebrar um pouquinho, talvez, dizendo que para viver uma vida segura, para andar seguro, eu preciso servir as pessoas e agradar ao Pai. E nós vivemos um tempo em que as pessoas querem cada vez mais ser servidas. São poucos que têm feito aquilo que Jesus pede para a gente fazer. E Jesus usou um princípio, que é o princípio da toalha e da bacia, Onde ele pegou uma toalha, pegou uma bacia com água, foi lá e lavou os pés dos discípulos. Hoje, cada vez mais as pessoas querem ser servidas e não querem fazer nada. João capítulo 13, levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Esse episódio só é revelado no Evangelho de João. Você não vê mais nenhum outro evangelho falando a respeito dessa história. E aí, como Deus é bom, Já pensou se o Evangelho de João tivesse sido perdido? Só aqui que Jesus faz isso. Só João relata. Será que servir é importante, gente? Será que ajudar os outros é importante? Será que contribuir aqui na minha igreja, me colocando à disposição, é importante? É muito importante. E cada vez as pessoas querem fazer menos. Eu quero um departamento infantil top, mas eu não faço nada, eu só quero que meu filho seja muito bem cuidado. Não me coloco à disposição, não contribuo. Seu filho vai para casa com um negocinho impresso, colorido, isso brota da árvore. Tudo bem, papel vem da árvore, mas tem um custo. Não, eu não contribuo, eu não dizimo, eu não oferto, e ai se tocar no meu filho naquele lugar. Eu não quero me comprometer com nada, mas o meu filho tem que ter um tratamento VIP. Tá, você quer um tratamento VIP? Leve seu filho lá no Maple Beer, que é uma escola de inglês ali, uma escola em Santa Bárbara do Oeste com um método canadense de ensino. Custa quase R$3.000 por mês para levar uma criança para estudar ali. Não, agora eu superfaturei um pouquinho. É 1.800. Meio período. Meio período. Não é dia inteiro, não. E ela só vai estudar. Tá? Quem faz faculdade aqui deve estar pagando R$700, dependendo do curso. Lá uma criança é R$1.800 por mês, meio período. Show. Mas a palavra grega para serviço é a palavra doulos e diáconos. Diaconia significa serviço. Paulo se refere, a palavra grega,
existem 10 palavras gregas para serviço, doulos e diáconos as que destacam. Paulo se refere a ele mesmo, Paulo era o quê? Apóstolo, pregador. Ele se refere a ele mesmo 5 vezes como diácono no Novo Testamento. No Novo Testamento, a palavra como verbo ou substantivo aparece nada menos do que 92 vezes a palavra serviço. 44 vezes nas cartas de Paulo, sobre a importância de servir. A palavra doulos aparece no Novo Testamento 73 vezes, a palavra serviço. Só em Mateus, 30 vezes, a palavra serviço. Em Lucas, 27 vezes. Jesus gostava muito de usar essa palavra. Pedro exorta os cristãos a viverem como servos de Deus. 1 Pedro 2,14 diz: vivam como servos de Deus. Façam alguma coisa. Quer viver vida de segurança? Andar em segurança? Faça. Sirva. Quando servimos, nosso organismo produz um hormônio chamado ocitocina, que é o mesmo hormônio que uma mulher recebe no momento de dar à luz, assim que uma criança nasce. Então, quando a gente serve, a gente serve. Nossa, pastor. Quando a gente serve, nós nos empoderamos para isso. Eu imagino que se não fosse uma força muito sobrenatural, mulher nenhuma paria, porque não é brinquedo não. Já imaginou? Não, né? Servir. Eu imagino uma igreja serva, ela muda a história de uma cidade, de um lugar, de um país, ela muda. Terceira lição que eu tiro, que eu aprendo hoje: para andar, para viver em segurança, para andar em segurança, eu preciso viver com compaixão como Jesus viveu. Nós estamos vivendo um tempo, gente, em que as pessoas não têm mais compaixão. E é impressionante como algumas pessoas forçam essa questão da compaixão. Alguns dias atrás, eu não sei se você viu nas redes sociais, um ilustríssimo senador da República do Brasil, ele postou uma foto na rede social dele, de um casal com a bandeira do Brasil passando num lugar e uma pessoa deitada no chão. Quem viu essa foto? Várias pessoas. Você viu essa foto? Mas você viu a foto original do negócio? Viu? Porque essa foto, na verdade, não era a foto original. Essa foto é uma montagem. A foto original só tem o casal andando na calçada. E o senador da República colocou, através de um aplicativo, de um Photoshop, uma pessoa deitada no chão, e aí ele escreveu assim: bolsonaristas passam ao largo de pessoas que estão sofrendo e não fazem nada. Olha o nível que nós estamos vivendo. Para atacar alguém, ele mente descaradamente, colocando uma pessoa numa foto que a pessoa não existe. Para justificar uma narrativa. E para dizer assim: olha só que povo sem compaixão, está tão preocupado com a bandeira do Brasil nas costas, mas está deixando a pessoa morrer na calçada. Só que aquela pessoa morrendo na calçada não existia. Foi colocado ali. Precisamos ter compaixão, mas a verdadeira. Não a compaixão de postagem de internet. Porque, querido, tem um monte de gente colocando um monte de coisa por aí, você precisa tomar cuidado. Cuidado com o que você vê e toma para si. Tem gente que desanima, fala assim: nossa, minha vida é uma desgraça. Aí você vê as pessoas, né, postando algumas fotos maravilhosas. Gente, toma cuidado com isso. O que nós precisamos ter é a verdadeira compaixão, como Jesus teve.
Viver com compaixão. Mateus capítulo 20, versículo 34 diz: então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Nós só teremos compaixão se decidirmos colocar perdão no nosso coração, acima de tudo. Quando alguém fizer alguma coisa, perdoe. Para nós vivermos em segurança, andarmos como Jesus andou, nós vamos ter que fazer algumas coisas diferentes. Quarta lição: para viver, para nós podermos andar em segurança nesses dias, nós precisamos tocar pessoas como Jesus tocou. Mateus 17:7 diz: e aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Sabe o que Jesus fez o tempo todo? Jesus tocou e andou entre as pessoas o tempo todo, levantou pessoas. Ninguém fez isso como Jesus fez. E hoje, em todo o mundo, com intenções puras no coração, só os cristãos é que fazem isso. Por isso que o nosso coração tem que estar fervendo de desejo de pessoas serem tocadas e transformadas por Deus. Lucas 6, versículo 19, diz assim: e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. A palavra tocar, aptomai, a palavra toque, aparece 33 vezes nos evangelhos. E em todos os casos, refere-se a Jesus tocando pessoas, ou ele tocando, ou elas tocando nele. Quando você tocar em alguém hoje, o que é que vai sair de você? Virtude? Quando alguém vier e tocar em você, vai sair o que de você? Virtude. Vamos lá, para eu viver nesse mundo, viver uma vida de segurança, eu preciso andar como ele andou. Quem está entendendo? Billy Graham, um dos maiores evangelistas dos nossos tempos, ele diz: o sangue de Cristo nos fez iguais. Uma só língua, uma mesma linguagem, uma só raça, não importa a cor da pele, seu meio social, sua nacionalidade, nós pertencemos ao corpo de Cristo, somos todos um no Pai e servos de Cristo. É isso que o mundo precisa hoje, que nós sejamos um com Cristo. Em seu ministério, Jesus deu uma atenção especial, muito especial, a 3 grupos de pessoas: crianças, mulheres e pobres, viúvas. Jesus estava o tempo todo olhando para elas. Tem uma frase que o pastor Tiago Brunet fala, eu acho muito forte. Ele fala assim: quando você for arrumar uma treta com alguém, verifica se você não está arrumando uma treta com alguém mais fraco, porque Deus sempre vai estar do lado do fraco. Forte isso, né? Principalmente se for órfão, se for viúva, se for pobre, cuidado, não mexe não, que Deus vai olhar sempre para aquela pessoa. E para andar em segurança, em dias de insegurança, como Jesus fez, nós precisamos fazer a distinção entre pecado e pecador, como Jesus fez. Ele distinguiu as duas coisas. Lucas 19, versículos 6 e 7 diz: e apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Vocês conhecem essa história? Zaqueu. Zaqueu era um homem terrivelmente pecador. Mas quando ele ficou sabendo que Jesus ia passar por ali, ele queria ver Jesus de todo jeito. E quando Jesus passa, diz assim: desce daí, Zaqueu, vou lá na sua casa agora. E aí Zaqueu desceu depressa, levou Jesus para a casa dele. E aí os religiosos começaram a dizer assim: olha aí, ó. Olha Jesus, o que ele está fazendo de novo? Entrando na casa de um pecador. Onde já se viu um negócio desse? Os religiosos murmuravam. No Evangelho, nós vemos, de um lado, a alegria de um pecador em receber a Jesus, e do outro, os crentes farisaicos murmurando.
Jesus foi na casa de Zaqueu mudar a sua vida e não se deleitar ou apoiar os pecados do Zaqueu. Quando Jesus entrou na casa do Zaqueu, Jesus mudou a história daquele homem. E que isso tem a ver comigo hoje, pastor? Que cada um de nós, que esta igreja saiba sempre separar, como Jesus fez, pecado do pecador. O pecado nós abominamos, mas o pecador nós amamos. Estava vendo no Instagram aquelas perguntas que fazem para o pastor André Valadão, barato. E perguntaram, né? Como é que a gente trata os que são diferentes da gente? Ele falou assim: com amor. Pode vir para a igreja? Lógico que pode. Nós só não concordamos com o pecado, mas o pecador nós vamos acolher. Jesus, quando ele teve um encontro com Zaqueu, ele mudou a história do Zaqueu. Vocês lembram da mulher adúltera? O que ele fez? Falou assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. A galera foi todinha embora. Jesus falou assim: alguém te condenou? Ele falou assim: nem eu. Vai, não peques mais. Lembra do ladrão da cruz? O ladrão falou assim: viu, eu mereço estar aqui, mas você não. E Jesus olha para ele e fala assim: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Era um pecador, não era? Maria Madalena. Nossa, Maria Madalena era terrível. Mas Jesus fez o que com ela? Trouxe para perto. Saulo de Tarso, o religioso, poderosão, que estava indo para matar cristãos. Quando ele se encontrou com Jesus, caiu do cavalo, Jesus estendeu a mão e falou assim: você é precioso para mim, Paulo. Saulo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu falei logo no começo. É possível nós sermos como Cristo aqui na terra? Presta atenção. O padrão é alto. Ser como Jesus aqui na terra, o padrão é alto. É difícil. Mas vai ser sempre um dia de cada vez. Você não vai se transformar, em Cristo, né? Um cristão qualificado do dia para a noite. É um passo de cada vez. É assim que funciona. E para isto, Jesus enviou para mim e para você alguém chamado Paracleto, Espírito Santo, para estar com a gente o tempo todo, todos os dias, toda hora. É nosso conselheiro, nosso ajudador. Ele vem para nos ajudar mesmo. O Espírito Santo está em 100% da nossa vida, como um presente de Deus para nós. João 14, 26 diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Sabe como nós podemos viver uma vida em segurança? Nós podemos viver uma vida plena em Deus, colocando Deus na nossa vida e andando aqui na terra como Jesus andou. Queria que você ficasse em pé no seu lugar. É possível? É possível. É possível andarmos como Jesus andou aqui na terra? É possível. Vai trazer segurança? Vai trazer segurança. Nesse tempo de dificuldades.